Bom, pessoal, hoje nós vamos resolver aí a lista de exercícios sobre funções orgânicas oxigenadas, tá? Que são as 4 funções que eu passei na última videoaula para vocês, né? Que é a função álcool, função enol, função fenol e função éter. Lembrando que para o pessoal aí que não é meu aluno, né? Eu coloquei o link dessa lista na descrição do vídeo, tá? Então vocês olhem aí, vocês vão ter acesso gratuito a essa lista. Seria importante vocês imprimir para poder fazer as anotações aqui das explicações sobre essa lista, tá? Então acompanha aí, ó. Vamos para o primeiro exercício aí, o exercício número 1. Considere o geraniol um óleo essencial de aroma floral, como o de rosas. Então ele passa aqui a forma estrutural, né? Aí aqui, ó, ele fala assim, ó, vamos passar um marca-texto aí na pergunta, ó. O geraniol é tá? Então ele quer saber a função do geraniol, tá? Se nós observarmos aqui, ó, eu tenho um grupo OH. Esse grupo OH é importante olhar o carbono que ele está ligado, tá? Esse carbono só tem ligações simples, o que vai caracterizar a nossa função aqui de função álcool. Tá? Então, com isso, nós já descobrimos a primeira resposta aqui, a letra A. Tá? OH, né, que é o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, que é um carbono que só faz simples ligações, é característico da função álcool. Vamos para o exercício 2. Exercício 2 fala assim, ó, um dos produtos mais usados como desinfetante é a creolina, formada por um grupo de compostos químicos fenólicos, os quais apresentam diferentes fórmulas estruturais, tais como. Então aqui é importante o seguinte, pessoal, ó, nessas fórmulas aqui, ó, nas 3 nós temos a função fenol, tá? Por que que aqui não vai ser álcool mais, ó? Porque o carbono que está ligado a esse grupo OH, ó, nos 3 casos, é um carbono insaturado, ou seja, é um carbono com ligações duplas, tá? Com ligação dupla. Com isso, nos 3 aqui nós temos a função fenol, tá? Aqui é fenol, aqui também é fenol, e aqui também é fenol. Só que o seguinte, ó, nesse grupo aí, ó, nós temos um outro grupo ligado, né? Deixa eu marcar aqui. Nós temos aqui embaixo, aqui, ó, um grupozinho, ó, só de um carbono, aqui também só de um carbono, e aqui só de um carbono, tá? Então isso aqui é uma ramificação. Ramificação de um carbono só, ela é chamada de metil, tá? Então nos 3 casos aqui nós temos o grupo metil, o radical metil. Feito isso, é só a gente numerar aqui, ó. Começa a numeração a partir do fenol, ó. Então nesse primeiro caso aqui, nós temos grupo 1,2, né? No outro aqui nós vamos ter 1, 2, 3. Então aqui nós vamos ter 1,3, né? O fenol no 1 e o metil no 3. No outro aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Fenol no 1, metil no carbono 4, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,4. Aí o seguinte, pessoal, não sei se vocês lembram, ó. Quando eu tenho posição 1, 2 é chamado de orto. Posição 1, 3 é chamado de meta. E a posição 1, 4 é chamado de para. Tá? Então, no primeiro caso eu tenho o orto, né? No segundo, o meta e no terceiro, para. Tá? Com isso, ó, fica fácil descobrir a resposta. Ó. Nós vamos ficar aí com letra C. Ó. O primeiro é o orto, né? O segundo é o meta e o terceiro é o para-cresol. Muito bem, vamos para o exercício 3. Exercício 3. As figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então ele passou aqui, pessoal, uma legenda, para a gente poder identificar quem que é o hidrogênio, quem que é o carbono e quem que é o oxigênio. Tá? Vamos marcar aqui, ó, a pergunta do exercício. Ó. Qual das figuras representam uma molécula pertencente à função álcool? Tá? Então ele quer qual que é a função álcool.
A função álcool, pessoal, nós precisamos ter um OH ligado a um carbono saturado. Então aqui, ó, nós vamos ter na estrutura C, ó. Lembra que o azulzinho aqui, ó, tá na legenda, ó, é o oxigênio, né? Então aqui eu tenho um oxigênio. Essa bolinha pequenininha é o hidrogênio, né? Então aqui eu tenho um hidrogênio, ó. Eu tenho um grupo OH. E esse grupo OH tá ligado a um carbono aqui, ó, que é essa bolinha de laranja, tá? Professor, mas como que você sabe que é ligações simples aqui desse carbono, ó? Esse carbono, ele só pode ter ligações simples, porque, ó, ele tem uma ligação para cá, ó, uma para cá 2, uma para cá com esse hidrogênio 3 e uma para cá com esse aqui 4. Então, ele não tem como ele ter ligações duplas, tá? Então, por isso, nós caracterizamos ele de função álcool, por causa do grupo OH aqui, tá? Então, marcar aqui, ó, a função álcool. Como ele perguntou qual que era da função álcool, nós vamos ficar com a letra C, tá? As outras funções aí eu não vou falar muito agora, porque nós vamos estudar depois nas funções orgânicas oxigenadas 2, tá? Vou falar só da função álcool, por enquanto. Vamos para o exercício 4. Exercício 4. O fenol apresenta inúmeras aplicações que abrangem desde a sua produção, desde a produção de desinfetantes e medicamentos contra queimaduras até a fabricação de baquelite, plástico resistente ao calor, de poliuretano, espumas, de explosivos, etc. Identifique, ao marcar essa pergunta aí, ó. Identifique a alternativa na qual aparece um grupo funcional fenólico. Tá? Então ele quer a alternativa que nós temos um fenol, tá? Na letra A, pessoal, ó, nós temos o grupo hidroxila aqui, ó, o grupo OH, tá? Só que o carbono dele, ó, é um carbono de ligação dupla, né, ó? Então no caso aqui eu não posso falar que é álcool, tá? OH ligado a um carbono de ligação dupla, nós temos a função enol. Tranquilo? Vamos para a letra B. Letra B aqui, ó, NH2, que vocês vão estudar depois, é a chamada de função amina, tá? Amina. Deixa eu subir aqui um pouquinho. A letra C, pessoal, nós temos o grupo OH, hidroxila, né, ó. E essa hidroxila, ela tá ligada a um carbono de ligações simples. Então aqui eu posso falar que é a função álcool, tá? Que é um álcool. Já na letra D, pessoal, nós também temos o grupo OH, né, a hidroxila. E lembra o seguinte, ó, essa bolinha no meio aqui do benzeno, ó, ela significa 3 ligações o quê? Duplas alternadas. Então, esse carbono aqui que está ligado no OH, ele é um carbono que tem ligação dupla, tá? Então aqui, ó, quando eu tenho o OH ligado ao benzeno, a função é fenol, tá? Então, repetindo, ó, OH ligado a carbono de ligação simples é álcool, OH ligado à ligação dupla normal é enol, OH ligado à ligação dupla do benzeno é fenol, tá? Então, vamos marcar aí letra D, ó. Letra D é que tem um composto, um grupo funcional fenólico. Só para terminar aqui, ó, na letra E nós temos o OH ligado a um carbono de ligação simples. Então, na letra E, nós também temos a função álcool, tá? Então, bateu aí. A letra D é a única que tem a função fenol. Vamos para o próximo exercício. Exercício 5. A sacarose C12H22O11, também conhecida como açúcar de mesa, é um tipo de glicídio formado por uma molécula de glicose e uma de frutose produzida pela planta ao realizar o processo de fotossíntese. Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Deixar aqui. Aí ele fala assim, ó, de acordo, vamos marcar essa pergunta aqui, ó. De acordo com a sua fórmula estrutural, indique as funções na molécula de sacarose. Então, pessoal, aqui, ó, vou fazer com cores diferentes, tá? Para poder identificar. Os de azul são todas as funções álcool, ó, que é um álcool, que é outro álcool,
outro álcool, ó. Todos esses OH, esses grupos hidroxilas, estão ligados a carbonos de ligações simples, tá? Aqui também mais um álcool, tá? Esses que eu vou fazer de verde agora, ó, é a função éter, oxigênio no meio de 2 carbonos, tá? Ó. Então aqui, ó, o de azul é a função álcool e o de verde é a função éter. Tá? Então, quais são as funções que nós temos aqui? Nós temos álcool e éter, tá? Letra B de bola. Vamos para o exercício 6. 6. O etox, vamos grifar isso aqui, tá? É importante. O etoxietano, éter comum, usado como anestésico em 1842, foi substituído gradativamente por outros anestésicos. Em procedimentos cirúrgicos, atualmente é muito usado como solvente. Apolar nas indústrias, em processo de extração de óleos, gorduras, essências, dentre outros. Só marcar essa pergunta aqui, ó. A estrutura do éter comum, que explica o uso atual mencionado no texto, tá? Então ele quer qual que é o éter, tá, pessoal? Na letra A, vamos identificar aqui, ó, é fácil identificar. Na letra A, nós temos aqui um OH ligado a um carbono de ligações simples, então nós temos um álcool. Na letra B, nós temos um oxigênio no meio de 2 carbonos aqui, ó. Então, na letra B, nós temos o éter. Tá? Então, como ele quer o éter, letra B. Vou fazer os outros só para poder explicar. Na letra C, nós temos esse CHO aqui, ó, que nós vamos estudar depois. Isso aqui é a abreviação da função aldeído, tá? E na letra D, nós temos CO2H, que é a abreviação da função ácido carboxílico. Não se preocupe com essas outras funções por enquanto, nós ainda vamos estudar ela, tá? Então, a única alternativa que tem a função éter é a letra B. 7. Sobre os compostos a seguir representados, assinale o que for correto. Então, vou marcar essa pergunta, né? Ó, assinale o que for correto. Primeiro aqui, ó, 01. Apresentam a mesma massa molecular. Então, aqui é o seguinte, pessoal, ó, deixa eu só puxar aqui para o ladinho, para ficar um espaço aqui para a gente poder resolver. Então, aqui é o seguinte, ó. Para nós podermos descobrir a massa molecular, nós precisamos fazer a fórmula molecular primeiro, tá? Então vamos nessa primeira estrutura aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais um aqui 7, com mais um aqui 8. Então eu tenho 8 carbonos para a primeira. Oito carbonos para a primeira estrutura. Hidrogênios, pessoal, não esqueçam, ó. Essa bolinha no meio aqui significa 3 ligações duplas alternadas, tá? Então vamos colocar os hidrogênios que está faltando, ó. Aqui está com 3 ligações, falta 1. Esse também está com 3, falta 1. 3, falta 1. 3, falta 1. O carbono de cima já tem as 4 ligações, não precisa. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Com mais 2 daqui, 6. Com mais 2 daqui, 8. Com mais um hidrogênio daqui, 9, tá? Então, 9 hidrogênios. E eu tenho um oxigênio que eu vou marcar aqui de vermelho, ó. Um oxigênio. Então, é C8H9O. Vamos para a segunda estrutura, ó. A segunda estrutura tem 1, 2, 3, 4, 5... 6 carbonos, com mais um aqui em cima, 7, com mais um aqui também é 8, tá? Então, C8. Agora os hidrogênios, ó, coloca as ligações duplas alternadas do benzeno e coloca os hidrogênios que estão faltando, ó, 1, 2, 3, aqui tem 4 ligações, não precisa. Com esse hidrogênio aqui, 4. Aqui falta um, 5. Aqui já tem 4, não precisa. Com mais 2 daqui,
7, com mais 3 daqui está dando 10, né? Então é 10 hidrogênios. E um oxigênio. Aqui é o seguinte, pessoal, acho que eu contei errado, né? Ó, nessa primeira aqui, eu vou contar de novo. Ó, na primeira estrutura, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Com mais 2, 7. Com mais 2, 9. Com mais um hidrogênio aqui do lado, 10, tá? Na primeira estrutura ele também tem 10. Então, na primeira também é C8H10O. Vamos para a terceira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos também. Hidrogênios, ó, coloca as ligações duplas alternadas do benzeno. Coloca os H que estão faltando, ó. 1 aqui, 2, 3, 4, 5. Com mais 2, 7. Com mais 3 aqui, 10. Então são 10 hidrogênios também. E ele tem um oxigênio aqui, ó. Aqui eu esqueci de marcar no segundo e no terceiro aqui também há um oxigênio, ó. Então aqui, pessoal, ó, as fórmulas moleculares, ó, são iguais, tá? Fórmula molecular. Como a fórmula molecular é igual, são iguais, né? Fórmula molecular. São iguais, vou colocar aqui, fórmula molecular iguais, ó. Se as fórmulas moleculares são iguais, nós podemos falar que as massas moleculares também são o quê? São iguais, tá? Massa molecular também vai ser igual. Não precisa eu fazer o cálculo da massa, tá? Porque se as fórmulas são iguais, a massa também vai dar igual, tá? Não precisa a gente perder tempo com isso. Então, nessa primeira aqui, ó, verdadeiro. Apresenta a mesma massa molecular. Segunda, são compostos aromáticos? Sim, pessoal, ó. O que é composto aromático? É composto que tem benzeno, ó, que é essa estrutura aqui, ó. Ou com a bolinha no meio, ou pode vir assim, ó, com 3 ligações duplas alternadas, tá? Então isso aqui é benzeno. Tá? Se tiver benzeno, eu posso falar que ele é um composto aromático. Tranquilo? Então aqui os 3 têm benzeno, então os 3 são aromáticos. O 0,2 está verdadeiro. 4. Tem a mesma função química. Então vamos lá, ó. Na primeira aqui nós temos a função álcool, carbono ligado a OH ligado a um carbono de ligação simples. Na segunda, nós temos OH ligado ao benzeno, é a função fenol. E na terceira, nós temos um oxigênio no meio de 2 carbonos, que é característico da função éter. Tá? Então, eles não têm a mesma função química, tá? Ó, risca esse mesmo aqui que está errado. Então, essa 0,4 é falso. 0,8. Apresentam o mesmo ponto de ebulição? Pessoal, como as funções aqui são diferentes, eles não vão ter o mesmo ponto de ebulição. Principalmente a primeira, que tem a função álcool, tá? Que vai dar uma ligação intermolecular chamada pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, que vai fazer com que ele tenha um ponto de ebulição maior, tá? Então, eles não têm o mesmo ponto de ebulição, tá errado. Marcar aqui que é falso 0,8. Somando as verdadeiras, deu 0,3. Vamos para o exercício 8. 8. O pau-brasil ocupou o centro da história brasileira durante todo o primeiro século da colonização. Essa árvore, abundante na época da chegada dos portugueses e hoje quase extinta, só é encontrada em jardins botânicos, como o do Rio de Janeiro e em parques nacionais. Plantada vez por outra em cerimônias patrióticas. Coube a Robert Robson, Prêmio Nobel de Química de 1947, o privilégio de chegar à estrutura química da brasilina, substância responsável pela cor vermelha do pau-brasil. Então, subir aqui, né, para ficar na estrutura. E vamos ver a pergunta aqui, vamos marcar a pergunta, né?
Na pergunta aqui nós temos assim, ó, que alternativa apresenta as corretas funções orgânicas da brasilina, tá? Então vamos marcar aí quais são as funções que nós temos aqui. Aqui em cima, ó, nós temos um OH ligado ao benzeno, então nós temos a função fenol. Aqui embaixo também eu tenho OH ligado ao benzeno, também é a função fenol. Aqui também OH ligado ao benzeno é a função fenol. Agora aqui, ó, eu tenho um OH ligado a um carbono de ligação simples, então aqui eu tenho a função álcool. E aqui eu tenho um oxigênio no meio de dois carbonos, que é característico da função éter. Tá? Então nós temos a função fenol, álcool e éter. Tá? Vai ser a letra B. Na letra B ele chamou esse álcool de terciário. Por que ele é um álcool terciário, pessoal? Esse carbono aqui do OH que eu coloquei de preto aí, ó, ele está ligado a 3 outros carbonos, que são esses aqui que eu estou colocando de laranja, ó. Tá? Por isso que ele é chamado de álcool terciário. O carbono do OH está ligado a 3 outros carbonos. Vamos para o próximo exercício. Exercício 9. O isopropanol, que tem fórmula estrutural, essa que ele passou aqui, pode ser usado para limpar CDs e teclados de computadores. Vamos marcar a pergunta. Esse composto é... Aí ele fala assim, letra A, conhecido no comércio pelo nome de formol. Pessoal, ele não é conhecido como formol, tá? Então a letra A está errada. Letra B, o 2-propanol. Então vamos lá, ó. O que nós temos que fazer aqui? Ó? Vamos marcar a função, ó, OH ligado a um carbono de ligação simples, né? Ó, característico da função álcool. Depois nós vamos escolher a cadeia principal, que vai ser essa daqui, ó. Tá? Nessa cadeia aqui nós temos, ó, 1, 2, 3 carbonos, tá? Vamos numerar. Então, ó, 1, 2, 3, tá? Então, como é que fica isso aqui, pessoal? Ó, colocar do ladinho, ó. 3 carbonos é prop. Ligações simples é an. O álcool está ligado a um carbono 2, álcool termina com ol. Então esse é o propan 2-ol, que é a mesma coisa de eu chamar ele de 2-propanol. Então a letra B é a correta, tá? Vamos conferir por que as outras estão erradas, ó. Então a letra A ele não é conhecido como formol, tá errado. Letra C, um álcool insaturado, ele não tem ligações duplas, então não é insaturado. Um álcool com cadeia carbônica ramificada, ele não tem ramificação, não tem carbono para baixo ou para cima. E esse isômero aqui é um conteúdo que nós ainda vamos estudar. 10. Com relação à estrutura dada a seguir, é correto afirmar que, marquem a pergunta, tá? É correto afirmar que 01. Sua massa molar é 142 gramas por mol. Então essa daqui, pessoal, ó, vamos fazer aqui no cantinho, ó. Passar essa estrutura para cá, ó. Deixa eu só escrever mais pro lado aqui, senão passar ela para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4 serrinhas, né? E aqui em cima ele tem um OH aqui no segundo, aqui da direita para a esquerda. OH aqui. Então vamos lá, ó. Passei a estrutura para cá. Ele está falando que a massa tem que dar 142 gramas por mol, né? Vou anotar aqui, ó. Massa molar tem que ser igual a 100... Ixi, ficou feio. Então, olha lá, ó. Massa molar, ele falou que é igual a 142 gramas por mol. Então vamos lá, ó. Cada cantinho desse é um carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 carbonos. Então vamos anotar aqui, ó, 9, C9. Agora os hidrogênios, vamos conferir se o carbono está fazendo 4 ligações. Se não tiver 4 ligações, nós vamos colocar hidrogênios. Ó. Nesse primeiro carbono aqui do lado esquerdo, ele tem uma ligação. Então para 4 falta 3. O segundo carbono tem 3 ligações, falta só 1. Esse outro aqui também tem 3, falta 1. O outro está com 2 ligações, falta 2. Esse aqui também está com 2 ligações, falta 2. Esse aqui está com 3 ligações, falta 1. 2 ligações, falta 2. 2 ligações, faltam 2. E uma ligação, falta 3. Feito isso, nós vamos contar os hidrogênios. Ó. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, tá? Nós temos 18 hidrogênios. E nós temos aqui, ó, em cima, um oxigênio aqui. Então coloca aqui, ó, um oxigênio. Fazendo a fórmula aqui, ó, a massa molar agora, né? Nós fizemos aqui a fórmula molecular, né, que é C9H18O. Agora nós vamos fazer a massa. Então aqui nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui precisa, pessoal, consultar uma tabela periódica. Lá na tabela periódica, a massa do carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Feito isso, nós vamos multiplicar. Ó. O carbono eu vou multiplicar por 9, o hidrogênio eu vou multiplicar por 18, e o oxigênio aqui está sem número, é 1. Ó. Vou multiplicar por 1. Isso aqui vai ser igual... Então, 12 vezes 9 dá 108, né? 1 vezes 18 dá 18. E 16 vezes 1 dá 16. Feito isso, é só somar, ó. 108 mais 18 mais 16. Que vai dar 142. Então tá correto, né? Ele falou que dava 142 e realmente deu 142. Vamos voltar lá e vamos marcar verdadeiro. Então essa primeira aqui, ela é verdadeira. A segunda, sua cadeia carbônica é classificada como alifática. Alifática, pessoal, porque ela é uma cadeia aberta e é uma cadeia que não tem benzeno, tá? Quando ela não tiver, pode ser aberta ou fechada, tá? Mas se ela não tiver benzeno, ela é alifática. Insaturada, ela é insaturada porque ela tem essa ligação dupla aqui, ó, no meio de 2 carbonos. E ela é homogênea porque ela não tem heteroátomo no meio de carbonos, tá? Ela tem um heteroátomo aqui, ó, um oxigênio, ó, mas ele não está no meio de 2 carbonos, ele está entre um hidrogênio e um carbono. Então ela é uma cadeia homogênea. Então a 02 é verdadeira. Lembrando que para ser heterogênea, vou dar um exemplo aqui, ó, ela tem que ter um carbono, um oxigênio, um outro carbono. Aí nesse caso aqui ela teria um oxigênio, ó, no meio de 2 carbonos, aí ela seria heterogênea. Mas no caso aqui não tem, ela é homogênea. 04. Tem apenas um carbono terciário. Pessoal, ó, esse primeiro carbono aqui é primário, ó, tá ligado só a 1. Esse outro aqui é secundário, esse aqui também é secundário, secundário, todos aqui é secundário. Ó. E o carbono da ponta sempre é primário, então ele não tem carbonos terciário, ó, tá? Essa parte primário, secundário e terciário eu tô fazendo rápido porque vocês já estudaram nas aulas anteriores, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me mandem em um zap. Então essa 04 aqui é falso. 08. Seu nome sistemático é none. Aqui foi digitado errado, tá? É 2 com N, tá? 6 all. Então vamos lá, ó. O que nós temos que fazer aqui, ó? Deixa eu apagar esse. Isso aqui, pessoal, ó, é a função álcool. Que é um OH, uma hidroxila ligada a um carbono de ligações simples.
Quando isso acontece, ó, nós temos que começar a numeração pelo lado mais próximo da função álcool, tá? Então, por isso que eu estou começando aqui da direita para a esquerda. Então, 9 carbonos, ó. Marcar aqui, ó. 9 carbonos é non. Aí ele tem uma ligação dupla no carbono, entre o carbono 7 e 8. Eu pego sempre o menor número. No caso aí é o 7. Ligação dupla em. Aí depois eu tenho um álcool ligado ao carbono de número 4. Álcool termina com ol, tá? Então esse é o non 7-en 4-ol, tá? Então tá errado aqui. Vamos riscar, esse nome aqui está errado. Então essa 08 é falsa. 16. É uma molécula plana. Pessoal, para ser uma molécula plana, ela só pode ter carbonos com hibridização sp2. O que é carbonos com hibridização sp2? Carbonos que têm ligações duplas, tá? Ele até tem um carbono aqui, sp2, 2 carbonos sp2, tá? Só que os outros carbonos são sp3, carbonos de ligações simples, tá? E para ser plana tem que ter todos os carbonos de ligações duplas, sp2, tá? Então aqui não é uma molécula plana. Então a 16 é falsa também. Somando as verdadeiras deu 0,3. Vamos para o 11. No nosso organismo, a falta de vitamina C, de fórmula, ele passou a forma estrutural, contida em frutas cítricas, limão, tomate, pimentão verde, causa a anomalia chamada de escorbuto. Vamos marcar essa pergunta aí, ó. Na estrutura, o número de grupos que caracterizam a função álcool é. Então ele quer saber o número de álcoois aí, tá? Então vamos lá, ó. Esses dois aqui que eu vou fazer primeiro de verde são hidroxilas, né, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. São hidroxilas ligadas a carbonos de ligações simples, é o tal do carbono saturado. Então esses dois aqui são função álcool, tá? Agora esses dois aqui que eu vou fazer de azul aqui embaixo, ó, são hidroxilas, né? Ligados a carbonos de ligações, o quê? Dupla, tá? Então, esses dois de baixo aqui são da função enol. Então, esse é um enol. E esse aqui também é um enol, tá? Então, nós temos quantos grupos aí que caracterizam a função álcool? Nós temos 2, tá? Letra B. Vamos para o 12. 12. As estruturas a seguir representam substâncias que são usadas em perfumaria por apresentarem odores de flores. Vou subir aqui um pouquinho. Aí ele fala assim, ó, com relação às estruturas 1 e 2, assinale a alternativa correta. Vamos marcar essa pergunta aí, ó. Com relação às estruturas 1 e 2, assinale a alternativa correta. Letra A. 1 e 2 apresentam a função álcool. Pessoal, aqui no 1, ó, vou riscar aqui, ó, de azul, ó, esse OH está ligado ao benzeno, então aqui nós temos a função fenol. No segundo, nós temos um OH ligado a um carbono de ligação simples, tá? Então, no segundo, nós temos a função álcool sim, tá? Por quê? Porque esse carbono aqui, ó, ele está com ligações simples, tá? Então, esse segundo aqui é um, marcar aqui, ó, é um álcool, tá? Então, aqui, como o 1 não é função álcool, tá errado. 2. A substância 1 apresenta maior acidez que a substância 2. Essa é a correta, tá, pessoal? Passei para vocês na última videoaula que os enóis e os fenóis são ácidos, tá? Então, aqui, ó, o composto 1, por ser ácido, ele apresenta maior acidez que a substância 2. Vamos para o próximo exercício. 13. Compostos que apresentam pelo menos um grupo hidroxila ligado diretamente a átomo de carbono
saturado, ou são álcoois, ou tem o grupo funcional dos álcoois, tá? Então marca isso aí, ó. Ele falou assim que ou são álcoois, ou tem o grupo funcional dos álcoois. Agora eu vou marcar de outra cor. A única fórmula que não se encaixa nessa informação. O que é isso, pessoal? A única fórmula que não é álcool, tá? Então nessa primeira aqui, ó, nós temos um OH ligado ao carbono de ligação simples, é um álcool. Nessa segunda aqui, ó, nós temos eu vou fazer de duas cores aqui para vocês verificarem, ó. Nessa segunda aqui eu tenho um OH, só que ele está ligado aqui, ó, a um carbono de ligação que tem ligação dupla. Então isso aqui não é um álcool, tá? Vocês vão estudar melhor isso aqui depois, ó, vocês vão verificar que esse grupo aqui, ó, que eu estou passando de laranja, é chamado de função ácido carboxílico. Então já descobrimos a alternativa que não tem álcool, ó, é a letra B. Vamos fazer as outras só para poder conferir, ó. A letra C, ó, tem álcool aqui embaixo. Tem 4 álcoois aqui embaixo, ó. 2, 3, 4 álcoois. A letra D tem um álcool aqui e a letra E tem um álcool aqui, tá? Então a única alternativa que não tem álcool é a letra B de bola. Vamos para o exercício 14. 14. A polifenoloxidase, tá nome ruim de falar, PFO, é uma enzima encontrada nos tecidos do abacate, da pera, da maçã, etc. E é responsável pelo aparecimento da cor escura quando esses alimentos são cortados e expostos ao oxigênio atmosférico. Vou subir aqui um pouquinho. O substrato dessa enzima, vou marcar isso aqui, ó. Isso aqui é importante, pessoal, ó. O substrato dessa enzima é qualquer composto fenólico. O que é um composto fenólico, pessoal? É um composto que tem a função fenol. Aí ele fala assim, e a equação a seguir representa a reação ocorrida sob a ação da PFO, na presença de O2 e um possível substrato. Então vamos lá. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aí ele passa as estruturas e ele fala assim, ó. Das estruturas anteriores, aqui embaixo, ó. Das estruturas anteriores, o número de substâncias que não são utilizadas como substrato da enzima é. Então, ó, eu pedi para grifar lá em cima, ó, substrato da enzima é qualquer composto fenólico, tá? Então, o que vai ser o número de substâncias que não são utilizadas como substratos? São aquelas substâncias que não são fenol, tá? Então, observando isso aí, ó, vamos olhar aqui, ó, os seguintes compostos, ó. Nesse primeiro aqui eu tenho fenol, ó, OH ligado ao benzeno, é um fenol. Aqui no segundo também eu tenho OH ligado ao benzeno, é um fenol. Já o terceiro, ó, tem um OH ligado a um carbono de ligação simples, então o terceiro é um álcool. Aqui também eu tenho um fenol, OH ligado ao benzeno. Esse aqui também eu tenho um fenol, OH ligado ao benzeno. E esse aqui eu não tenho o grupo, né, ó. Então isso aqui só tem carbonos e hidrogênio. Foi a primeira função que nós estudamos, que é a função hidrocarboneto. Por que é um hidrocarboneto? Vou escrever mais para cima aqui, deixa eu tentar diminuir essa... Acho que agora fica melhor, ó. Esse aqui só tem carbono e hidrogênio. Então, hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Então, essa aqui é a função hidrocarboneto. Então, qual é o número de compostos que não possuem fenol? Ó, é esse aqui não tem fenol e esse aqui também não tem fenol. Então, são 2, tá? Letra C. Vamos para o exercício 15.
Então são só aqui que ele apagou. Deixa eu arrumar aqui, ó. 2 não tem fenol. Letra C. 15 agora, ó. A vitamina A está relacionada à visão e deve estar presente na dieta alimentar. A forma estrutural dessa vitamina é... Aí ele passou a forma estrutural, aí ele fala assim depois dela, ó. Em relação a essa substância, é correto afirmar que... Letra A, é um hidrocarboneto? Pessoal, para ser hidrocarboneto só pode ter carbono e hidrogênio. E aqui nós temos um oxigênio, então não é um hidrocarboneto, tá errado, tá? O que nós temos aqui, ó? OH ligado a um carbono de ligação simples. Então isso aqui é a função álcool, tá? E a letra B fala exatamente sobre isso, ó, possui a função álcool, tá? Letra B aí. Vamos para o 16. 16 fala assim, ó, de acordo com a IUPAC, o nome do composto de fórmula. Então ele quer saber, ao marcar a pergunta, ó, o nome do composto de fórmula, tá? Então o que nós temos que fazer aqui? Primeiro nós vamos identificar a função, ó, OH ligado a um carbono de ligação simples, isso aqui é a função álcool. Segundo, nós vamos escolher a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior cadeia, tá? Então ela vai começar daqui de baixo, ó. E ela tem que ser a maior, então ela tem que pegar aqui, ó, pro lado direito, ó. Tá? Então essa é a cadeia principal. Os carbonos que ficam fora da cadeia principal, no caso esse CH3 aqui, ó, é chamado de ramificação. CH3 é a ramificação chamada de metil, tá? Feito isso, nós vamos numerar aqui, ó. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7, tá? Então, 7 carbonos hept. Ligações simples entre carbonos AN. Álcool no carbono 2. Álcool termina com ol. Então, esse é o heptan 2-ol. Ah, esquecemos da ramificação, tá, pessoal? Deixa eu tentar aqui arrumar aqui. Então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que ele apagou. Esse aqui é um metil. Esse aqui é um grupo metil. Então, primeiro, pessoal, nós temos que escrever a ramificação, tá? Aqui tinha a numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, primeiro a ramificação, ó. A ramificação está no carbono 5. Então, esse é o 5-metil. Depois, 7 carbonos hept. Ligações simples AN. Álcool no 2. Álcool termina com ol. Então, é 5-metil heptan 2-ol, tá? Ou eu posso falar também aqui na letra E, ó, que ele é o 5-metil 2-heptanol. Por que, pessoal, que tá diferente aqui, ó? Porque antigamente, ó, os exercícios, né, a regra utilizava-se em colocar esse número 2 aqui na frente, ó, tá? E como alguns exercícios são antigos, tá, pode vir que ele coloque esse 2 aqui na frente. Então, o 5-metil heptan 2-ol é a mesma coisa de eu escrever. Então, colocar aqui, ó, ou 5-metil 2-heptanol, tá? Também pode vir escrito assim, ó, heptanol. Então, no caso, aí vai ficar a letra E. Vamos para o 17. 17. Mercadorias como os condimentos, denominados cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino e canela, tiveram uma participação destacada na tecnologia de conservação de alimentos, 500 anos atrás. Eram denominadas especiarias. O uso caseiro do cravo da Índia é um exemplo de como certas técnicas se incorporam à cultura popular. As donas de casa atualmente, quando usam cravo da Índia, não o relacionam com a sua função conservante, mas o utilizam por sua ação
flavorizante ou por tradição. Subir aqui, né? Deixar o desenho. Sabendo que o princípio ativo mais abundante no cravo da Índia é o eugenol, estrutura representada anteriormente, assinale a única alternativa correta. Tá, então vamos lá, ó. Marquei a pergunta, né? O eugenol, estrutura representada anteriormente, assinale a única alternativa correta. Letra A. O eugenol apresenta forma molecular C8H12O2. Então vamos lá, ó. Vamos para os carbonos. Ó. Aqui em cima ele tem 1, né? Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Então ele tem 10 carbonos, já está errado, ó. Porque ele está falando aqui, ó, que é 8, né? Ó. Então a letra A já está errada. Vamos para a letra B. O eugenol apresenta as funções éter e fenol. Então vamos lá, ó. Aqui ele tem um oxigênio, ó, no meio de 2 carbonos. Então aqui ele tem um éter, tá? E aqui embaixo, ó, ele tem um OH ligado ao benzeno. Então aqui é fenol. Então a letra B está correta, tá? Ele apresenta realmente as funções éter e fenol. Marca aí letra B. Vamos para o próximo. 18. O geraniol, uma substância obtida do óleo de rosas, é um álcool primário que apresenta 2 carbonos terciários. Vamos marcar isso aí, ó. É um álcool primário que apresenta 2 carbonos terciários em sua estrutura química. A seguir estão representadas as estruturas químicas de substâncias responsáveis por odores característicos. Vamos subir aqui. Vamos lá embaixo na pergunta. Das estruturas anteriormente apresentadas, marcar essa pergunta, né? Podemos concluir que o geraniol está representado pela estrutura química. Então, pessoal, para ser um geraniol, ele falou lá, ó, tem que ser um álcool primário que apresenta 2 carbonos terciários. Então, vamos lá, ó. Nessa primeira aqui, pessoal, nós não temos álcool, tá? Ó, isso aqui é a abreviação de aldeído, tá? Que nós vamos estudar depois. CHO, isso aqui é um aldeído. Então a letra A 1 já está errada, tá? Na 2 aqui, pessoal, nós também não temos a função álcool. Isso aqui eu tenho OH ligado ao benzeno, então isso aqui é a função fenol. Na 3, nós realmente temos a função álcool. Professor, isso aqui é a função álcool, só que ele está falando que tem que ser um álcool primário. Ele é um álcool primário? É sim, ó. Porque esse carbono dele aqui, ó, só está ligado a um outro carbono. Então, ele é chamado de álcool primário. E ele falou assim que na estrutura tem que ter 2 carbonos terciários. Então, vamos lá, ó. Esse carbono aqui que eu estou colocando de preto terciário. E esse outro aqui também é terciário. Por que que eles são terciários, ó? Voltando aqui para o primeiro, ó, ele já tem está ligado um carbono de laranja nele, aí mais um para baixo 2 e mais um para a esquerda 3, então ele é carbono terciário. Mesma coisa acontece com esse outro, ó, tem um aqui para a esquerda, um para baixo e um para a direita. Então esses 2 carbonos são terciários. Então aqui eu tenho um álcool primário que tem 2 carbonos terciários, aqui é carbono terciário, aqui carbono também terciário. E esse álcool que ele pode ser chamado de primário. Então descobrimos aí, é a substância 3, tá? Letra C. Vamos para o próximo exercício, 19. Os principais combustíveis usados atualmente pelo ser humano são obtidos através da destilação fracionada do petróleo. Assinale a alternativa que mostra... Então, marcar essa pergunta, ó. Assinale a alternativa que mostra um combustível de uso muito comum no Brasil que não é obtido a partir do petróleo. Tá? Então, um combustível comum no Brasil que não é obtido a partir do petróleo.
Na letra A aqui, essa fórmula C8H18 é a fórmula molecular da gasolina, tá? A gasolina, nós sabemos que ela é obtida através do petróleo. Na letra B, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, 2 carbonos. 2 carbonos é et, né? Ligações simples entre carbonos é an. E aqui nós temos um OH, ó, ligado ao carbono de ligação simples, que é característico da função álcool. E a função álcool termina com ol. Então, na letra B, nós temos o etanol. O etanol, pessoal, é um combustível de uso muito comum no Brasil. E ele não é obtido através do petróleo, ele é obtido através das nossas usinas de açúcar aí, né? Chamadas usinas de álcool e açúcar. Então, a letra B é a correta, tá? Um combustível muito comum que não é obtido através do petróleo. Vamos para o 20. Exercício 20. Um acidente com um trem, em junho de 2003, acarretou o despejo de metanol e de 2-metilpropanol. Vou marcar isso aí, ó. Então, metanol e 2-metil-2-propanol. Aí ele fala assim, no rio que abastece a cidade de Uberaba. As fórmulas estruturais dos compostos, vou marcar a pergunta, ó. As fórmulas estruturais dos compostos mencionados estão representadas, respectivamente, em... Então, vamos lá, ó. O primeiro aí é o metanol, tá? Metanol, nós temos aí o prefixo met. O prefixo met, ele só pode ter um carbono. Então, na letra A aqui, o primeiro só tem um carbono. O an é porque é ligações simples, né? Só tem ligações simples. E o ol é porque é a função álcool. Então, aqui ele tem a função álcool. Então, esse aqui, ó, primeiro, ele realmente é o metanol. Agora, o segundo tem que ser o 2-metil-2-propanol. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, vamos marcar a função álcool. Vamos determinar a cadeia principal. O carbono que fica fora da cadeia principal é a ramificação. Ramificação CH3 é chamada de metil. Numerando a cadeia principal, ó, 1, 2, 3, isso aqui vai ficar assim, ó. Nós temos o metil, vou fazer aqui do lado, ó. Nós temos o metil no carbono 2, né? Então ele fica 2-metil. Depois, 3 carbonos prop. Ligações simples an. O álcool está no 2, álcool termina com, só puxar um pouquinho para o lado, olha que maravilha que ele não vai. Tá, mas álcool termina com ol. Então esse aqui é o 2, fazer aqui embaixo, ó. 2-metil propan 2-ol, tá? Então bateu aqui, né? Esse é o 2-metilpropan 2-ol, então a letra A é a correta, tá? Podem marcar aí. 21. Algumas substâncias, quando adicionadas à gasolina, aumentam sua resistência à compressão, sendo, portanto, antidetonantes. Recomendado pelo Conselho Nacional do Petróleo, o metil terc-butil-éter, MTBE, vamos marcar isso aí, verifar isso aí. Metil terc-butil-éter, né, conhecido como MTBE. Pode ser utilizado como antidetonante em quantidade controlada. O MTBE pode ser obtido pela reação em presença de catalisador do metanol com metilpropeno. Subir aqui um pouquinho, vou marcar essa pergunta aqui, né? O MTBE está corretamente representado pela fórmula, tá? Então vamos lá, ó. O MTBE, pessoal, ele falou que é o metil terc-butil-éter, tá? Então vou fazer do ladinho aqui para vocês, ó. Primeiro ele vai ter que ter o metil, vou fazer aqui. Tem que ter o metil, que é o CH3. Aí ele vai ter o éter no meio dos dois, aí depois ele vai ter o terc-butil.
Térquibutil é essa estrutura aqui, ó. Carbono, CH3 para cima, CH3 para o lado, CH3 para baixo. Ó. Então isso aqui, ó, explicando, é o metil. Isso aqui tudo é o térquibutil. Térquibutil. E aqui no meio, ó, nós temos o éter. Tá? Então esse é o metil, térquibutil, éter. Tá? Olhando as alternativas aqui, ó, que se aproxima, né, dela vai ser a letra D, ó. Tá? Por que letra D? Ó? Aqui nós temos o metil, aqui nós temos o térquibutil, e no meio aqui nós temos o éter, tá? Quiser colocar aí cada cantinho um carbono, né? Ó, carbono aqui, carbono no meio, um para cima, um para o lado e um para baixo, tá? Então ficamos aí com a letra D. (22) Com relação aos álcoois, é incorreto afirmar que... Então vamos lá, ó. Com relação aos álcoois, é incorreto afirmar que... Letra A. No álcool secundário, a hidroxila OH está ligada a um carbono secundário. Isso aqui está correto, tá? Não marca que ele quer a incorreta. Letra B. Em um álcool aromático, a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Essa daqui é errada, pessoal. Por que que ela é errada? Se a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel aromático, ou seja, ao benzeno, não vai ser chamado de álcool. Seria chamado de fenol, tá? Então a letra B é errada. Vamos para 23. 23 caiu no Enem, ó. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, curcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, como o mal de Parkinson, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Então vamos lá, ele passou a estrutura aqui, né? Vou marcar a pergunta aqui embaixo, ó. Na estrutura da curcumina, que é essa aqui de cima, identificam-se os grupos característicos das funções. Então vamos lá, ó. Quais são as funções que nós temos aqui? Aqui embaixo eu tenho a função fenol, que eu tenho o OH ligado ao benzeno. Aqui em cima eu tenho o oxigênio no meio de 2 carbonos, é a função éter. Cuidado aqui, ó. Tem gente que pensa que esse OH aqui, ó, é um álcool. Mas por que ele não é um álcool? Porque o carbono aqui tem ligações duplas, tá? Então, quando o carbono do OH tiver ligação dupla, ela é chamada de função enol. Aqui embaixo eu tenho um outro fenol. E aqui em cima eu tenho um outro éter. E aqui também, ó, eu tenho mais uma função chamada função cetona, que nós ainda vamos estudar nas próximas videoaulas, tá? Então, quais são as funções que nós temos aqui nas alternativas? Eu tenho éter e eu tenho fenol, então é a letra B. 24. O THC, o tetrahidrocannabinol, né, de fórmula, então isso aqui, ó, marcar aqui, ó, o THC ou tetrahidrocannabinol, de fórmula essa de baixo, aí ele fala assim, ó, embaixo, é o principal componente ativo da maconha, marijuana, com o efeito de causar abandono das atividades sociais e reduzir acentuadamente o desejo sexual. Então, ó, vou até grifar isso aqui, pessoal, ó. Pessoal que gosta aí de uma maconha, ó, cuidado. Ele pode reduzir o desejo sexual. Aí ele fala assim, ó,
O THC apresenta na sua fórmula grupos funcionais de. Então vamos lá, ó. Quais são as funções que nós temos aqui, ó? Aqui embaixo tem a função éter, oxigênio no meio de 2 carbonos. Aqui em cima eu tenho a função fenol, que é OH ligado ao benzeno, tá? Então nós temos fenol e éter, tá? Que vai ser letra D de dado aí, fenol e éter. Esse 25 aqui, pessoal, nós já resolvemos ele, ó, tá? Ele está repetido, eu vou pular ele, tá? Vamos para o 26. O 26 fala assim, ó, deixa eu puxar ele mais para o canto aqui, vai precisar de um espaço aqui para poder resolver. Marca isso aqui, ó, o ortocresol presente na creolina resulta da substituição de um átomo de hidrogênio, então, ó, marcar de outra cor, ó, substituição de um átomo de hidrogênio do hidroxibenzeno por um radical metila. Então vamos lá, ó. Recapitulando, ele falou que ele tem... O primeiro eu vou fazer aqui, pessoal, esse aqui, ó, o hidroxibenzeno, tá? Faço o benzeno. Deixa eu fazer mais aqui por canto. Fazer aqui o benzeno. Aí depois eu coloco o grupo hidroxi, que é o grupo OH, tá? Aí o seguinte, ó, cada carboninho desse aqui, ó, vai ter um hidrogênio, né, ó. 3 ligações é porque tem um hidrogênio aqui que não está aparecendo. Lembra que o carbono faz 4 ligações. Aí o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando que nós vamos substituir um desses hidrogênios, né, ó, vou te retirar esse, tá? Nós vamos retirar esse hidrogênio daqui e nós vamos substituir ele, ó, vamos tirar a substituição do hidrogênio por um radical metila. No lugar dele, nós vamos colocar o grupo metila. Só puxar para o lado aqui, peraí. Então aqui, ó, vai ficar assim, ó, fazer o benzeno. Aí tinha o OH aqui o H, aqui um H, aqui um H, e aqui, ó, ele colocou no lugar um grupo metil, né, ou metila, tá? Retirou o hidrogênio e colocou metila. Aí é o seguinte, pessoal, ó, aí ele está falando assim, ó, a fórmula molecular do ortocresol. Então, é o seguinte, ó, nós temos aqui na estrutura, ó, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Com mais um aqui, 7. Então, nós temos 7 carbonos. Agora os hidrogênios, ó, C de vermelho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 3, 8. Então, 8 hidrogênios. E aqui nós temos, ó, um oxigênio aqui. Então, a fórmula molecular dele é C7H8O, tá? Que vai dar a letra A. Vamos para o próximo, 27. 27 fala assim, ó, os efeitos do isoeugenol presente na noz moscada são conhecidos desde a antiga China. É notória a importância que essa molécula exerceu no comércio e na construção e destruição de cidades. Subir aqui um pouquinho. Vamos marcar isso aí, né? Sobre essa fórmula, atribua V de verdadeiro ou F de falso às afirmativas a seguir. A primeira aí, a molécula apresenta estrutura alicíclica insaturada. Pessoal, ó, o
que é uma estrutura alicíclica? É uma estrutura de cadeia fechada que não tem benzeno, tá? No caso aqui, como nós temos o benzeno aqui no meio, ó, esse aqui é o benzeno, ó, eu não posso falar que ela é alicíclica, tá? Eu tenho que falar que ela é chamada de aromática, tá? A parte que ela fala que é insaturada tá correta, ó. Ela é insaturada por quê? Porque ela tem ligações duplas, tá? Então essa primeira aqui é falso. Segunda, apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos secundários e 1 carbono terciário. Então vamos lá, ó. Esse aqui é primário, esse aqui é secundário, esse é secundário. Então esse primeiro de cima aqui é primário, esse aqui é terciário, secundário, 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 secundário e secundário. Então ele realmente, ó, tem... E aqui ele tem mais um primário aqui, ó. Tá? Então ele tem aí 2 carbonos primários, 7 secundários e 1 terciário, tá? Então essa segunda é verdadeiro. Terceira, é uma estrutura com grupos funcionais compostos. Então o que é grupos funcionais compostos? Quando ele tem mais de uma função, tá? Ele tem 2, 3 ou mais funções diferentes. Então aqui eu tenho, ó, um oxigênio no meio de carbonos, é a função éter. E aqui eu tenho um OH ligado diretamente ao benzeno, é a função fenol, tá? Então é verdadeiro, ela é uma estrutura com grupos funcionais compostos. Aí a outra, ele fala assim, ó, o grupo funcional hidroxila é caracterizado como álcool. Deixa eu só tentar subir aqui um pouquinho. Continuando, ó, a outra ele fala assim, ó, o grupo funcional hidroxila é caracterizado como álcool. Não, pessoal, tá? A hidroxila aqui no caso, ela não é um álcool, ela é um fenol, tá? Então essa aqui é falso. A última aí, ó, segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa molécula apresenta caráter básico. Tá falso também. Por quê, pessoal? Ó, lembra que eu passei lá, ó, que os fenol não tem caráter básico. Os fenóis, né, tem caráter ácido, tá? Levemente ácidos. Aí ele fala aqui embaixo, assinale a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta. Então, de cima para baixo, aí nós temos falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? Então vai ficar a letra C, né? Letra C, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Isso mesmo. Letra C. Vamos para o 28. 28 fala assim, ó, a creolina usada como desinfetante consiste na mistura dos 3 compostos isômeros a seguir, neutralizada por NaOH. Então vamos lá para cima, ver o que ele está pedindo lá. Vamos marcar isso aí, ó. Ele quer aí o nome oficial do composto 2 segundo a IUPAC e a respectiva função química são. Então ele quer o nome e a função do composto 2. Vamos olhar lá qual que é o composto 2, ó. Composto 2, pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui é o composto 2, ó. Tá? Mas estou ficando bom nisso, hein? Esse é o composto 2. Esse composto 2, vamos passar ele aqui para cima, ó. Fica melhor da gente fazer aqui. Esse composto 2 é esse aqui, né, ó. É o benzeno. Aí ele tem um OH aqui no carbono 1 e um grupo CH3 aqui no carbono 3, tá? Então vamos fazer o nome desse composto, tá? Isso aqui, pessoal, ele pode ser chamado de duas maneiras, ó. Isso aqui é um fenol. Aí eu vou numerar aqui por ele, né? Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Aqui no carbono 3 nós temos um grupo metil. Aí eu posso fazer o nome assim, ó. Isso aqui pode ser chamado de 3-metilfenol. Ou ele também pode ser chamado assim, ó. Esse grupo OH aqui, ó,
ele pode receber o nome de grupo hidroxi, tá? Lembra lá de hidroxila, grupo hidroxi. Então aqui nós temos o hidroxi, ó, no carbono de número 1. Então isso aqui pode ser 1 hidroxi, 1 hidroxi, aí depois eu tenho um metil no 3 metil. E por último aqui, ó, que eu vou riscar aqui de roxo, por último aqui nós temos o benzeno aqui, ó, tá? Então eu venho aqui e escrevo benzeno aqui no final. Então com isso, ó, olhando esses dois possíveis nomes, ó, nós ficamos aqui com a letra D, tá? Ó. Letra D, 1 hidroxi, 3 metilbenzeno, e a função que nós temos aqui é a função fenol, tá? Que tá aqui, ó. Letra D. Vamos para o 29. 29 fala assim, ó, o benzopireno é um composto reconhecido como carcinógeno. Esse composto é encontrado, por exemplo, na fumaça de cigarro e em carnes grelhadas, em carvão, por uma série de reações catalisadas por enzimas. O benzopireno, vamos lá, ó, marcar isso aqui, ó. O benzopireno absorvido ou ingerido é transformado em outro composto, como mostra a figura a seguir, tá? Então, subir aqui um pouquinho, ó. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, ele tem o benzopireno aqui em cima, tá? E ele está se transformando em um outro composto aqui embaixo, tá? Vamos ver a pergunta lá embaixo. Aí a pergunta fala assim, ó, o composto formado pode ligar-se ao DNA, promover alterações e mutações cancerígenas. Aí ele fala assim, ó, em relação ao benzopireno e sua transformação, tá? Ou seja, eu posso analisar tanto o benzopireno, que é o composto de cima, e a sua transformação, que é o composto de baixo, tá? Ele fala assim, ó, é correto afirmar. Letra A, ele fala assim, ó, o composto formado é um epóxido diol. Professor, o que é um epóxido, o composto formado? Então nós vamos analisar, ó, vamos marcar isso aqui, ó, o composto formado. Se é o composto formado, é esse composto de baixo aqui. Professor, o que é um epóxido? Epóxido é isso aqui, pessoal, ó. Quando eu tenho a função éter em uma cadeia fechada, que é essa cadeia aqui de baixo, ó. Isso aqui é uma cadeia fechada, tá? Então, o éter, quando está numa cadeia fechada, ele pode ser chamado de epóxido, tá? Professor, mas por que diol então? Ó, diol, porque aqui embaixo nós temos dois álcoois, ó. Por que são álcoois? Porque estão ligados a carbonos de ligações simples, tá? Então aqui embaixo nós temos dois álcoois. Então por isso é chamado de diol. Então isso aqui é um epóxido diol, é a letra A, tá? Vamos para o próximo aí. 30. O etanol se mistura com água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em solventes apolares. Então vamos lá, importante isso aqui, pessoal, ó. O etanol apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em solventes apolares. Então, um exemplo disso aqui, ó, o álcool, que é o etanol, ele se dissolve em gasolina, apesar da gasolina ser apolar. Então ele se dissolve por quê? Por causa que ele tem uma parte apolar. Então a parte apolar do álcool se dissolve com a parte apolar da gasolina. Só que o etanol, que eu vou fazer aqui de uma outra cor, ó, o etanol ele também se mistura com água, sendo que a água é polar. Por que que isso acontece? Ó? Vou passar aqui a estrutura do etanol. Tá? O etanol é 2 carbonos, então é CH3, CH2, aí o OH. Então como é que fica isso aqui, pessoal? Ó, essa parte aqui do álcool, ó, é a parte polar. Escrevendo errado aqui. É a parte polar, tá?
Então essa parte aqui do OH é a parte polar. Já essa outra parte aqui dos carbonos e hidrogênios, ó, é a parte apolar do álcool, do etanol, tá? Essa aqui é a parte apolar. Então por isso que o álcool se mistura tanto com gasolina como com álcool, tá? Com a água, por isso que o álcool se mistura tanto com a gasolina como com a água, tá? Com a água ele se mistura através da parte polar. E com a gasolina ele se mistura através da parte apolar. Aí vamos ver a pergunta aqui. A alternativa que representa corretamente a ordem crescente de solubilidade em água dos álcoois citados anteriormente, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Ó, quanto maior, ele está falando solubilidade em água, tá? Lembra que a água é uma substância polar, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Quanto maior a cadeia do álcool, né, a cadeia carbônica, mais apolar ele vai ser, né? Ó, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar ele vai ser. E quanto menor for essa cadeia carbônica, mais polar esse álcool vai ser. Então o que acontece aqui? Na 4 aqui, ó, nós temos um oct. Oct que são 8 carbonos, né? Então ele tem 8 carbonos. A cadeia, a parte apolar dele é muito grande, tá? Como a parte dele é muito grande, a parte apolar dele é muito grande, faz com que a parte polar dele seja muito pequena. Então o composto aqui que tem a solubilidade menor é o de 8 carbonos. Depois, ó, vai ser o X, porque o X tem 6 carbonos. Aí depois vai ser o but, que é 4 carbonos. E por último aqui, ó, o composto mais polar vai ser o prop de 3 carbonos, tá? Com isso, nós ficamos com isso aqui, ó. O 8 é o número, o de 8 carbonos aqui é o 4, né? Substância 4. Aí o de 6 aqui, ó, é a substância 2. O de 4 é a substância 1. E o de 3 carbonos é a substância 3, tá? Então, essa daqui, ó, é a ordem crescente de polaridade, tá? Ordem crescente de polaridade. Qual que é o mais polar de todos? É o 3, né? É o 3, porque o 3 só tem 3 carbonos. Com isso, nós ficamos aqui com a letra D de dado. Vamos para o 31. 31. Etanol de capim transgênico. Uma variedade transgênica de capim, switchgrass, sei lá, poderá aumentar em até 1/3 a produção de etanol a partir dessa planta muito comum nos Estados Unidos. Ela é objeto de estudos para a produção de biocombustíveis, por meio de enzimas que quebram e transformam as moléculas do vegetal. Pesquisadores do The Samuel Robert Foundation ou do Oak Ridge National Laboratory mostraram o desenvolvimento de uma variedade transgênica, com uma alteração genética que reduziu drasticamente a lignina na estrutura da planta. A lignina é uma macromolécula da parede celular que confere rigidez ao vegetal, mas interfere no processo de produção. Com menos lignina, a fabricação de etanol se tornará mais barata porque será feita numa temperatura mais baixa e com 1/3 das enzimas usadas com o capim convencional. Só linguiça, né, pessoal? Só enchendo linguiça aí. Vamos lá. A lignina é uma macromolécula classificada de acordo com a quantidade relativa dos monômeros constituintes. Um desses, vamos continuar lá em cima. Um desses monômeros é o radical p-hidroxifenila. Então vamos lá, pessoal, ó. Que é o seguinte, ó. Vamos começar por esse fenila aqui, tá? Como ele está falando que é um radical, ó. Radical é porque é uma ramificação, tá? Ramificação. Aí aqui, ó, eu vou passar para vocês o benzeno. Esse aqui é o benzeno. O benzeno, quando ele está numa cadeia principal, quando ele é uma cadeia principal, ele realmente é chamado de benzeno.
Agora, quando esse benzeno, ó, ele passa a ser uma ramificação, colocar aqui um benzeno, colocar aqui uma ligação sobrando aqui, que é onde ele vai ligar na cadeia principal. Quando esse benzeno passa a ser uma ramificação, ele é chamado de fenil, tá? Ou fenila, tá? Mesma coisa. Então, como que nós vamos ter o p-hidroxifenila? Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Nós vamos ter o benzeno aqui, né, que vai ser a fenila. Aí ele está falando que tem um grupo hidrox, tá? Eu vou colocar esse grupo hidrox aqui no carbono 4. Por que eu vou colocar no 4? Porque ele está falando aqui que é um p-hidrox. Esse P aqui, ó, é a abreviação de para, tá? Lembra lá, para posição 1,4, tá? Por que ele está na posição 1,4? Porque ele vai estar ligado aqui na cadeia principal e o hidrox aqui vai estar no carbono de número 4, tá? Hidrox aqui embaixo, ó. Então isso aqui é um para-hidroxifenila, tá? Vou subir aqui um pouquinho, colocar o nome dele aqui, ó. Isso aqui é o para-hidroxifenila, tá? Aí vamos ler as alternativas aqui, ó. Primeira, apresenta cadeia carbônica saturada? Não, pessoal, ó. O benzeno aqui, essa bolinha no meio, significa 3 ligações duplas alternadas. Então a cadeia não é saturada, a cadeia aqui é insaturada. Então essa 1 aqui é falso. 2. Possui anel aromático? Essa é verdadeiro, tá? Ó. Ele tem um benzeno aqui, ó. Se ele tem um benzeno aqui, ele é aromático. 3. É um álcool? Não, pessoal, ó. Esse OH está ligado a um benzeno. Então a função aqui não é álcool, a função é fenol, tá? Então aqui não é um álcool, ele é um fenol. Então essa é falso. Então, verdadeiro aí só ficou a 2, né? Letra B. Vamos para 32. 32. O óleo essencial do gerânio é extraído das flores frescas, caules e folhas deste arbusto perene. É obtido por arraste a vapor, fornecendo principalmente o geraniol e citronelol naturais. Além do geraniol e citronelol, apresenta também borneol, linalol, terminelanol, limoneno, filandreno e pireno. É o teor de geraniol que determina o valor comercial e industrial da essência. Aí ele fala assim, a substância que agrega maior valor comercial ao óleo essencial do gerânio é um álcool, vamos marcar isso aí, ó, é um álcool primário, que apresenta 2 átomos de carbonos terciários, tá? Então vamos lá. Essa primeira aqui, ó, não pode ser porque não é álcool. Isso aqui é um aldeído. Na segunda nós temos aqui um álcool. Então por enquanto tá certo. Aí ele falou que tem que ser um álcool primário. É um álcool primário? Sim, porque esse carbono dele aqui, ó, só tá ligado a um outro carbono aqui de laranja. Então ele é um álcool primário. Vou marcar aqui álcool primário. Aí ele falou assim que tem que ter também 2 átomos de carbonos terciários, né? Ó. Onde que estão esses carbonos terciários? Ó, vou colocar de preto. Um está aqui e um outro está aqui. Tem um exercício parecido com esse, né? Eles são terciários, né? Ó, porque eles estão ligados a 3 outros carbonos, ó. Os 2 são terciários. Vou marcar aqui, ó. Esse é terciário, esse é terciário. Então a resposta é a letra B, né? E temos um álcool primário com 2 carbonos terciários. Vamos para o 33. 33 caiu no Enem aí, ó. Os pesticidas modernos são divididos em várias classes.
entre as quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo ao qual estão ligados outros átomos ou grupos de átomos como oxigênio, enxofre, grupos metox ou etox, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em três subclasses. Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula, que digitei errado, né? Molécula, coloquei molácula, que é um E, tá, pessoal? Molécula. Tipo B, na qual o oxigênio, que faz dupla ligação com o fósforo, é substituído pelo enxofre. E tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. Um exemplo de pesticida organofosforado tipo B, que apresenta grupo, vamos marcar isso aí, ó. Isso aqui ele quer um organofosforado tipo B, que apresenta grupo etox, em sua forma estrutural está representado em. Então vamos lá, pessoal, ó. Ele está falando grupo etox, pessoal. É importante concentrar nesse etox, ó. O etox, ele tem um et aqui, ó. E et nós sabemos que são 2 carbonos, tá? Então como que vai ficar o grupo etox? Ó, 2 carbonos, CH3, CH2 e depois o ox, que é o oxigênio, tá? Então a alternativa correta vai ser aquela que tiver isso aqui, ó, CH3, CH2O, tá? Na letra A nós não temos isso, ó. Nós temos só o OCH3, ó. O OCH3 só tem um carbono, então isso aqui são os grupos metox, tá? E não etox, igual ele pediu. Na letra B também nós temos grupos metox, ó. Os dois são aqui metox. Subir aqui um pouquinho. Na letra C nós também temos grupos metox, ó. Só tem um carbono, ó. Oxigênio com um carbono, tá? Na letra D nós temos uma coisa nada a ver aqui. E na letra E nós temos os grupos etox que eu vou fazer de verde, ó. Oxigênio, CH2, CH3, ó. Nós temos 2 grupos etox aí, ó. Então a única alternativa que tem o tal do grupo etox é a letra E, tá? Você lê o exercício, parece difícil, mas se você prestar atenção na leitura, né, que ele pediu o grupo etox, ó, fica fácil de olhar as estruturas e descobrir, tá? Vamos para o 34. 34. Para saber se um álcool é primário, secundário ou terciário, utiliza-se o teste de Lucas, que se baseia na diferença de reatividade das 3 classes de álcoois, como os haletos de hidrogênio. Subir um pouquinho. Os álcoois, desde que não tenham mais de 6 átomos de carbono, são solúveis no reagente de Lucas, uma mistura de ácido clorídrico concentrado HCl e cloreto de zinco ZnCl2. Os cloretos de alquila correspondentes são insolúveis. A formação de um cloreto de alquila a partir de um álcool é denunciada pela turvação que se produz quando o cloreto se separa da solução. O tempo que a turvação demora a aparecer constitui, por isso, uma medida da reatividade do álcool. Os álcoois terciários, vamos marcar isso aqui, né? Ele faz isso aqui. Os álcoois terciários reagem imediatamente com o reagente de Lucas. Aí ele fala, os secundários levam 5 minutos e os primários não reagem. Vou grifar só isso aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Aí ele fala assim, ó, suponha que um estudante tenha adicionado o reagente de Lucas, né? Reagente de Lucas, a um tubo de ensaio contendo um álcool desconhecido. Aí ele fala assim, ó, e que a turvação, ó, tenha aparecido imediatamente, tá? Então por isso que eu grifei isso aqui, ó, os álcoois terciários, ó, eles reagem imediatamente, ó. Como a pergunta lá embaixo é sobre imediatamente, então eu preciso ter o quê? Álcoois
terciários, tá? Para poder ser a alternativa correta. Olhando lá embaixo, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Olhando lá embaixo, onde que eu tenho álcool terciário? Ó, vamos subir aqui. No primeiro, ó, eu tenho um álcool primário, tá? Ó. Por que é primário? Porque o carbono dele aqui só está ligado a um outro carbono. Então esse álcool é primário. No segundo eu tenho um álcool secundário, porque o carbono do álcool aqui está ligado a dois outros carbonos diretamente, né? Então ele é um álcool secundário. Na letra C, eu também tenho um álcool secundário, tá? Porque o carbono dele aqui está ligado a dois outros carbonos. Esse de baixo não conta porque não é carbono, então ele é secundário. Tá? O álcool é secundário aqui. Na letra D, nós temos o álcool terciário. Por que ele é terciário? Ó, nós temos o álcool aqui, e o carbono desse álcool está ligado a três outros carbonos. Ó, 1, 2, 3. Tá? Então, na letra D, nós temos o tal do álcool terciário, que foi a pergunta do exercício. Portanto, letra D. Vamos para o 35. 35 fala assim, ó: poucos resistem aos apelos de retardar o envelhecimento ou aumentar a energia do organismo. Atualmente, uma alimentação saudável e a utilização de complementos alimentares vitamínicos estão em moda. Alguns alimentos, como as gorduras monoinsaturadas presentes no azeite e no óleo de amendoim, são recomendáveis porque resistem bem à oxidação. Os alimentos que contêm antioxidantes, porém, são indispensáveis. Eles inibem a formação dos radicais livres. Subir aqui um pouquinho. As substâncias resultantes das reações de oxidação no nosso organismo. Entre os antioxidantes, destacam-se a vitamina C, ácido ascórbico, presente em frutas e legumes. O beta-caroteno, contido na cenoura, na abóbora e nas verduras de folhas verdes. A vitamina E, que se encontra no gérmen de trigo e nos óleos vegetais. O selênio dos peixes e mariscos. E os bioflavonoides do vinho tinto, do chá e do café. Subi aqui um pouquinho. Aí ele deixa a estrutura, né? Ele passou o ácido ascórbico, que é a estrutura da vitamina C. Aí ele fala assim na pergunta: com relação à vitamina C, é correto afirmar que... Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Apagou ali, né? Então, ó, com relação à vitamina C, é correto afirmar que... Letra A, é um fenol heterocíclico. Pessoal, aqui nós não temos fenol, tá? Nós temos aqui em cima 2 enol, né? Enóis, né? Aqui é um enol. O que o enol falou pro outro enol? Falou, é nóis, entendeu? É nóis, mano. E aqui embaixo, ó, piadinha mal, né? Nada a ver, sem graça. E aqui embaixo nós temos um álcool. E aqui nós temos um outro álcool, tá? Então aqui nós não temos um fenol. Então a letra A está errada. Letra B é um diol. O que é diol? São dois álcoois com... Diol é dois álcoois. Nós temos dois álcoois. Só que esses álcoois aqui, eles não são insaturados. Por quê? Porque a insaturação aqui, que é a ligação dupla, ó, elas são do enol, tá? Então não posso falar que é um diol, é um álcool insaturado, tá? Então vamos riscar esse insaturado aqui, ó. Não posso falar. A cadeia, a molécula inteira, se a gente for analisar ela toda, ela é insaturada, tá? Mas o diol não é insaturado. Letra C, possui os grupos funcionais de álcoois e éteres. Álcoois nós temos, né? Só que éteres nós não temos. Aí vocês podem confundir aqui, pessoal, ó, esse oxigênio aqui, né, ó. Falar, professor, isso aqui não é um éter? Cuidado, tá? Nós vamos estudar depois outras funções oxigenadas e vocês vão perceber que quando tem um oxigênio e do lado dele, que vou até marcar de outra cor aqui, marcar de roxo, do lado desse oxigênio aqui, ó,
nós temos um C-O, né? Ó. Quando isso acontece, isso aqui é chamado de função éster, tá? Não confundam éster com éter, tá? Mas não se preocupe por enquanto que nós não estudamos ainda os éster, tá? Então nós não temos aqui um éter. Letra D, é um radical livre? Não, pessoal, pelo texto lá, se vocês lerem atentamente, vocês vão perceber que não é um radical livre, tá? Ele combate os radicais livres, no caso aqui o ácido ascórbico e a vitamina C. Então ficamos aí com a letra E, é um diol vicinal. Por que é vicinal? Porque os dois álcoois aqui, eles são vizinhos, ó. Tá um do lado do outro, tá? Então é diol vicinal, letra E. Vamos para o 36, tá acabando. Deixa eu arrumar aqui, que ele coisou. 36. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representada pelas fórmulas a seguir. Então ele passou as duas fórmulas aí, ele fala assim, ó, substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, OH. Obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Então, pessoal, ó, não está aparecendo aqui na estrutura, ó, mas o carbono ele faz 4 ligações. Então, nessa estrutura aqui, ó, cada cantinho desse nós temos 2 hidrogênios, tá? Dessa daqui. 2 aqui, tá? Para poder dar as 4 ligações, ó. 2 aqui. Só não vamos ter 2 aqui no meio, ó. Aqui nós vamos ter só 1, tá? Porque tem 3 ligações. Então vou apagar, tá? Mesma coisa acontece no benzeno aqui, que cada cantinho tem 3 ligações, ele vai ter um hidrogênio só, né, ó. Tá? Cada cantinho desse é um hidrogênio. Então o que ele está falando? Se nós retirarmos um desses hidrogênios, ó, e substituir pelo grupo OH. Então se eu colocar um grupo OH aqui, e colocar, poderia ser em qualquer carbono, e colocar um grupo OH aqui nesse outro, ó, quais são as funções que nós vamos obter? Nesse primeiro caso nós vamos ter a função álcool, porque o OH ligado a um carbono de ligação simples. E nesse segundo caso aqui nós vamos ter a função fenol, tá? Então nós vamos obter álcool e fenol, letra A. Vamos para o 37, o último aí. Os aromas e sabores dos alimentos são essenciais para a nossa cultura na escolha, no preparo e na degustação dos alimentos. A seguir estão representadas algumas das substâncias responsáveis pelas sensações características do gengibre, da framboesa, do cravo e da baunilha. Passa as estruturas, né? Aí vamos marcar a pergunta aqui embaixo, ó. A função química, aqui embaixo, ó. A função química presente nas 4 estruturas representadas é. Então ele quer saber aí, pessoal, ó, a função que está presente nas 4 estruturas, tá? A função química presente nas 4 estruturas. Então vamos lá, ó. Na primeira estrutura aqui, ó, nós temos fenol. Vamos começar pelo fenol, tá? Na segunda, nós também temos fenol. Na terceira aqui, nós também temos fenol. Subir aqui um pouquinho. Subindo aqui, ó, na última, nós também temos fenol, tá? Então, a função fenol aí nós temos nas 4 estruturas, tá? Fenol nós temos nas 4 estruturas, então é a letra E. Tranquilo? Terminamos hoje, tá, pessoal? Bons estudos a todos aí. Qualquer dúvida, me mande uma mensagem para tirar essa dúvida, tá? Bons estudos a todos e até mais.